Meus irmãos, primeiramente, bom dia a todos. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente por motivos de estamos sem internet na igreja, é por isso até que não tivemos transmissão do culto hoje. Então quem não veio hoje não viu o culto, né? Então, olha, né? Que legal, né? Vamos manter assim. E também não transmitiremos a escola dominical. Além disso, não vou conseguir passar slides para você, porque meu slide está na nuvem. E o computador da igreja não tem Wi-Fi. Então, é isso, não tem como pegar, né, o slideshow. Hoje faremos a aula assim, do jeito antigo, né? Certo? Sem data show, sem nada, apenas com a Bíblia na mão. Então, todo mundo com a Bíblia na mão? Muito bem. Meus irmãos, estamos trabalhando o tema da soteriologia. O que é soteriologia mesmo? Quem é que lembra aí? Soteriologia. É o nosso tema dessa época agora. Quem nasce em Salvador, Bahia, é o quê? Salvador, soteropolitano, Salvador. Soteriologia é a doutrina da salvação, que soteros significa salvar. Ok? Então, salvação. Então, nós estamos trabalhando a doutrina da salvação, como nós somos salvos. E soteriologia é algo que distingue muito nós reformados de outras tradições evangélicas. Nós temos uma soteriologia diferente. Nós cremos que Deus salva aqueles que são seus eleitos, que Cristo morre por aqueles que Deus escolheu, que nós só podemos crer porque nós fomos regenerados e atraídos por uma graça irresistível. São temas da nossa soteriologia e que nós iremos tratar nos próximos domingos. E hoje quero falar com vocês sobre eleição e predestinação. Então vamos tratar esse assunto espinhoso. Para começar, meus irmãos, queria perguntar para vocês: a queda foi uma surpresa para Deus? Quando Deus chegou lá no Éden, viu Adão e Eva escondidos ali, né? E ele perguntou: Adão, cadê você? Será que Deus foi pego de surpresa? Ele chegou lá e falou: não sabia que isso ia acontecer. Não foi, não é? Nós sabemos que, na verdade, havia sim uma previsão da parte de Deus. Não apenas isso, tudo estava de acordo com o plano de Deus. A queda não foi uma surpresa para Deus, mas sempre houve um plano de redenção. A nossa teologia nos diz que antes mesmo da fundação do mundo, houve uma aliança entre Pai, Filho e Espírito Santo, em que o Pai decidiu salvar alguns, e ele decidiu então que o Filho seria enviado ao mundo, e o Filho sofreria as dores da crucificação e morreria pelos eleitos, e o Espírito Santo então depois iria e vivificaria esses eleitos de Deus. Houve um pacto, chamado Pacto da Redenção, antes da fundação do mundo, em que todas as coisas foram acertadas. Então nós sabemos disso. Deus tinha um plano, sempre houve um plano de redenção. E quando Satanás, ele tentou Eva, talvez por algum momento, por um breve momento, ele pode ter pensado que ele venceu, conseguir frustrar os planos de Deus. Mas os planos de Deus podem ser frustrados? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus já tinha um plano. E que plano é esse? Abre lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículos 3 a 6. Quem é que pode ler para a gente? Quem se voluntaria aí?
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui. Meus irmãos, o texto nos mostra claramente aqui, como em outras partes da Escritura, que Deus elegeu um povo para si. Elegeu é a ideia de que ele escolheu alguns para fazer parte do seu povo. Assim como você, quando vai votar nas eleições, você escolhe os candidatos que você quer que componham ali a governança de seu país, de seu estado, de seu município. Deus, assim, ele escolheu os seus, ele elegeu um povo. E um outro termo que é utilizado é o termo predestinou. Predestinou. O que é predestinar? É estabelecer previamente o destino de alguém. Então, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de tudo existir, ele nos escolheu e predestinou, ou seja, Deus escolheu de antemão qual seria o nosso destino eterno. É esse o significado de predestinação. É a ideia, é a teologia, a doutrina de que Deus decretou antecipadamente o destino de seu povo. Então, se nós somos salvos ou não, se nós vamos para o céu, se nós vamos para a vida eterna ou não, tudo isso depende, em última instância, do decreto de Deus. A doutrina da predestinação ela é profundamente ligada à doutrina do decreto de Deus. Alguém lembra aqui o que é o decreto de Deus? O que é o decreto de Deus? A gente já aprendeu isso lá nas aulas lá de teontologia, doutrina de Deus. O que é o decreto? O que Deus ordenou que aconteça. É a ordem de Deus pela qual Ele determinou tudo o que vai acontecer. E Ele faz isso acontecer por meio de sua providência, criação e providência. Ele decretou o que iria acontecer, então Ele cria o mundo e governa o mundo para que tudo aconteça. Então esse é o decreto de Deus. Deus decretou tudo o que haveria de acontecer e fez isso com soberania. Então veja, meus irmãos, que a eleição, a predestinação tem como causa a soberania de Deus. As duas doutrinas estão profundamente ligadas. Se Deus é soberano, se Deus governa a criação, se por seu decreto Ele já estabeleceu tudo o que vai acontecer, então é lógico, é decorrente disso, é claro, que até mesmo a salvação ou a perdição dos indivíduos está dentro desse decreto de Deus. Deus governa sobre todas as coisas e os seus decretos serão cumpridos. Como está no versículo 11. Quem pode ler para mim o versículo 11 de Efésios 1? Então Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. É um outro termo para decreto de Deus. Tudo que Deus predestinou, tudo que Deus elegeu, tudo que Deus decidiu, Ele faz segundo a sua vontade. Ele quis assim e assim Ele fez. Qualquer coisa menos que isso não é soberania de Deus. Um Deus que não pode realizar a sua vontade não é um Deus soberano. Deus soberano, Ele realiza toda a sua vontade. E meus irmãos, quando nós olhamos para essa doutrina, tem gente que trata essa doutrina de uma maneira tão tenebrosa, como se ela fosse motivo de tristeza, como se ela fosse motivo
de temor, de medo. Mas Paulo, aqui nesses versículos, nesse capítulo 1 de Efésios, ele toma essa doutrina da predestinação como razão para louvor a Deus. Perceba como ele começa o texto aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. A eleição, a predestinação é visto pelo apóstolo Paulo como bênção de Deus, como razão para louvarmos a Deus. Então, quando olhamos para essa doutrina, meus irmãos, não devemos ter essa doutrina como razão para nós discutirmos, brigarmos, para nós nos entristecermos, mas como motivo de louvor a Deus. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu em Cristo, Ele nos elegeu, nos predestinou para a salvação. Então, ao ouvir essa explicação hoje, esse estudo hoje, não saia daqui tristecido, não saia daqui assustado, mas tome essa doutrina como razão de louvor a Deus. Por fim, meus irmãos, essa doutrina tem raízes bíblicas. Predestinação não é uma coisa que João Calvino inventou, não é uma coisa que Agostinho inventou, embora esses homens tenham defendido essa doutrina. Não é coisa que foi inventada pela igreja presbiteriana, mas é uma doutrina bíblica. Ela está presente em toda a Escritura. Nós vemos isso, por exemplo, em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 9, em Efésios capítulo 1. No Evangelho de João, nós veremos o Evangelho de João, em vários momentos temos a respeito das ovelhas que Deus deu a Jesus. Aqueles que o Pai me deu, Jesus diz várias vezes, são os eleitos de Deus. Então, é uma doutrina bíblica. E quando nós considerarmos isso, devemos considerar biblicamente, e não segundo nossos sentimentos, não segundo aquilo que cabe ou não na nossa mente limitada. Então, predestinação é isso, meus irmãos. Deus elegeu alguns indivíduos para serem filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Deus escolheu alguns. Deus escolheu todos? Não, Ele escolheu alguns. E os outros? Os outros não, né? Deus escolheu alguns e outros não. Se Deus salvou alguns, alguns foram salvos, outros foram o quê? Por decorrência foram condenados. Então quer dizer que Deus também predestinou os condenados à condenação? Muito bem. Então o que nós temos é que no decreto de Deus, porque Ele fez isso antes da fundação do mundo, já havia que haveria seres humanos e que toda essa humanidade cairia em pecado por causa do pecado de Adão, e dessa massa de condenados, Ele escolheu alguns para a salvação. Ok? Mas se Ele escolhe alguns para a salvação, logicamente os outros acabaram ficando predestinados à condenação, não é? Não é assim? Se você chega lá na rodoviária do Tietê e chega 5 mendigos para você pedindo R$1 cada, e você tem R$1 no bolso, você vai ter que escolher um, não é? Se você escolher um, você preteriu os demais. É esse o termo que nós utilizamos, ok? Então, cremos em dupla predestinação, ou seja, alguns vão dizer que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Sim, no sentido de que Deus salvou alguns, e salvando alguns, Ele logicamente preteriu os demais. Os demais acabaram ficando para a condenação. Nós temos indício disso na Escritura. Vamos abrir lá em Mateus 11, 25 e 26.
Aliás, Mateus 22:14, meus irmãos. Peço perdão. Sem o slide fica difícil. 22:14. Então, nós temos a ideia de escolha, de eleição, já no Evangelho. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os não escolhidos já são predestinados a não serem salvos desta maneira. Leremos daqui a pouco Romanos 9, que deixa bem claro isto. Então, citando aqui o autor R.C. Sproul, do livro Somos Todos Teólogos, ele diz assim: quando Deus considerou uma raça de seres humanos caídos e corrompidos em rebelião contra ele, decretou que concederia misericórdia para alguns e justiça para outros. Esaú recebeu justiça, Jacó recebeu graça. Nenhum dos dois recebeu injustiça. Deus nunca pune pessoas inocentes, mas redime pessoas culpadas. Então, daí nós vamos responder algumas perguntas. Por quê? Eleição é uma doutrina que incomoda muita gente, não é? Alguém aqui tem dificuldade com a doutrina da eleição? Não, né? Mas incomoda muita gente, né? Eduardo, quer falar alguma coisa? Pode falar. Isso quer dizer, então, que um bebê de 1 mês, se ele não for escolhido, se ele morrer com 1 mês de vida, ele é condenado. Boa pergunta. Boa pergunta, vamos lá. Quem são os eleitos de Deus? A gente sabe. Os eleitos de Deus, em algum momento, evidenciam isso por meio da fé. Não é verdade? Eles creem, né, e se tornam crentes, são regenerados, e evidenciam isso por meio da fé. Mas aqueles que morrem na primeira infância, conseguem evidenciar isso? E aqueles que têm alguma deficiência mental grave, a ponto de não conseguir pensar e tomar uma decisão, eles conseguem evidenciar isso? Quer dizer que eles não são eleitos? Quer dizer que a gente não sabe, ok? Quer dizer que a gente não tem evidência. É só isso, ok? Existe, dentre os reformados, 2 visões a respeito disso, tá? Existe uma visão de alguns que vão defender que aqueles que são filhos da aliança são salvos. Por quê? Porque eles são filhos de crente. Então, se tem um crente, tem filhos, certo? A Bíblia diz, serão salvos tu e tua casa. Se seus filhos creem, são batizados, eles são salvos, eventualmente irão exibir essa salvação. Alguns creem nisso, certo? Outros, e eu me encaixo aqui, preferem dizer o quê? Não sei. O que nossa Confissão de Westminster diz? Que aquelas crianças que morrem na infância e aqueles que têm alguma deficiência cognitiva, se eleitos, são salvos. Certo? Se eleitos, são salvos. A gente sabe quem é eleito e quem não é? Não sabe. A gente tem que pregar o evangelho para todo mundo. A gente não sabe quem é que vai responder positivamente ao evangelho. E aqueles que crerem, a gente sabe que são eleitos. Agora, nesses casos dessas pessoas que não conseguem responder, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus pode salvar quem Ele elegeu. Porque a fé, a gente vai chegar lá em próximas aulas, a fé não é a causa da salvação. Nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos mediante a fé. É o que está no texto de Efésios, capítulo 2. A fé é o instrumento pelo qual eu recebo, eu me aproprio da salvação. Mas a causa eficiente da salvação é Cristo Jesus e a sua obra redentora. Certo? A fé é a mãozinha do bebezinho que estende para receber o presente ou a comida de sua mãe. Isso é a fé. É a fé que dá a comida? Não. A fé é o instrumento pelo qual eu recebo. Ok? Então, alguém que não manifeste fé, é possível que essa pessoa venha a ser salvo? Ser eleito, sim. Ordinariamente, quem é eleito, em algum momento manifesta fé.
Mas aqueles que não têm condição de manifestar fé, está no mistério de Deus. Se eleito é salvo. Está respondido? Pode falar. Respondido, mas é um problema, é complexo o assunto. É porque tem outro grupo de pessoa que também não é bebê e não tem deficiência mental, mas nunca ouviu falar de Cristo. E também se inclui nesse meio pessoas que não têm... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque ainda que eles nunca tenham ouvido falar de Cristo, eles têm acesso à revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eles têm acesso a um conhecimento de que há um Deus. Isso é o que Romanos 1 nos diz. Então, a ira de Deus se revela dos céus a toda criatura. Então, eles têm um conhecimento de que há um Deus. E o que eles fazem com esse conhecimento? Eles suprimem esse conhecimento em seu coração. Transformam a criatura adoram a criatura no lugar do Criador. Transformam a mentira em verdade. Eles trocam a verdade pela mentira. Ainda que eles não tenham acesso à palavra de Deus, eles são culpados. Esse é o ponto, eles são culpados. E eles não manifestaram fé. Sim. Não seria injusto. Eles são condenados pelo seu pecado. Eles são condenados pelo seu pecado. Deus poderia mandar todo mundo para o inferno e seria justo. Se Deus decidiu salvar alguns, Deus não é injusto ao não salvar outros. E Deus vai garantir os meios para salvar os seus eleitos. Os eleitos de Deus serão salvos. Então, se essas pessoas, mesmo sem ouvir o Evangelho, são condenadas, não é injusto, porque elas são condenadas não é por não terem ouvido o Evangelho. Tem gente que vai dizer assim, o que condena é rejeitar o Evangelho. Não, o que condena elas é o pecado mesmo, é o pecado delas. Certo? Elas já são condenadas em seu pecado. E elas vão para o inferno justamente, com justiça, mesmo que nunca tenham ouvido falar do Evangelho, porque elas sabem que há um Deus e não o adoram. Né? Sim. Sim. Aí entra duas coisas. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Na soberania de Deus, Deus vai garantir os meios para salvar os seus eleitos. Certo? Então não existe a situação de haver alguém que é eleito de Deus e o Evangelho não chegar até ele. Deus vai salvar os seus eleitos. Essa é a soberania de Deus. E qual que é a responsabilidade humana aqui? Se nós estamos preocupados com povos que não recebem o Evangelho, a nossa responsabilidade é que o Evangelho chegue até eles. E quando o Evangelho chegar até eles e alguém for salvo, não vai ser graças a mim, graças ao Ivo que fez isso, mas graças a Deus que os elegeu e garantiu os meios para que o Evangelho chegasse lá. Então, mas sim, aqueles que não ouviram o Evangelho são condenados pelo seu pecado. Pelo seu pecado. Então, não é injusto. Se Deus os criou como vasos de desonra, como está lá em Romanos capítulo 9. Dona Marta? Eu tenho dúvida. Não está transmitindo, né? Não está transmitido. Vai ser gravado? Então vai. Mas eu falo muito alto, nem Vai lá. precisava. Mas a minha maneira de, assim, que eu não consigo mesmo. Não vou fingir e dizer, não, mas eu acredito mesmo que isso vai acontecer. Não, para mim, quando aquelas crianças estavam fazendo barulho,
que Jesus disse, deixa eu ver as minhas criancinhas delas, é o reino dos céus. Será que aquilo era tudo filho de crente ou eram os maloqueiros de rua que estavam por ali? E outra coisa que eu fico pensando, uma criança não teve direito de viver. Ela foi nascendo, foi morrendo. É um Deus que a gente prega para todo mundo que ele é amor. Aquela criança não podia ser perdida. Para mim, se ele morreu, porque Jesus já levou-lo. Agora, não fica difícil, não, o senhor ser uma pessoa verdadeira e chegar numa pessoa que não é crente e falar assim, o menino morreu, você vai visitar, fala, mas você não aceitou Jesus, né? Não ensinou nada para esse menino vai para o inferno. Não, mas é esse o ponto que a gente está tratando aqui. Aí, pastor, aí eu fico pensando assim, Deus sendo amor, sendo justo, eu acho que ele não jogaria uma criança dentro do inferno. Mas esse é o ponto que a gente está falando aqui. A gente não pode afirmar, dona Marta, o que a Bíblia não afirma. Esse é o ponto. Não podemos ir além da Bíblia. Certo? Se não podemos ir além da Bíblia, o que podemos afirmar com segurança? Porque afirmar algo que a Bíblia não afirma sobre Deus seria heresia, não seria? Seria errado, não é? A gente não pode fazer teologia com base em nossas suposições. Mas Deus não é amor? Eu posso dizer aquela Deus é amor é uma coisa. Embora Deus não é só amor. Deus é amor, está lá no sentido de que Deus é amoroso. Outra coisa é eu tomar isso e levar para a conclusão lógica de que, lógico, ele salva todas as crianças. Isso é algo que a Bíblia não diz. Esse é o ponto que eu estou querendo tratar com a senhora. A Bíblia não diz que Deus salva todas as crianças. Não diz. Eu posso afirmar algo que a Bíblia não diz? Não posso. Agora, o que eu posso afirmar? Preste bem atenção, porque tem nuances aqui, tá? Não é 880, tá? Preste atenção. É que se eleitas são salvas. Eu sei quem é eleito e quem não é? Não sei. Se eleitas são salvas. Se eu vou fazer um velório na casa de uma família que perdeu o seu filho, eu vou orar para que Deus console os familiares. Eu vou orar para que Deus traga alegria depois de tanta dor. E se me perguntarem, mas pastor, você acha que ele foi para o céu? A minha resposta sincera vai ser, não sei. Não, minha irmã, não sei. Isso é questão de Deus. É Deus que escolhe aqueles que vão para o céu. Né? Se Deus escolheu o seu filho, com certeza ele foi. Mas assim, ninguém sabe. A gente não sabe quem é salvo e quem não é, dona Marta. O que a gente pode enxergar na nossa vida são evidências de salvação. Então eu olho para a vida de vocês e eu vejo se vocês estão firmes na igreja, se vocês demonstram o fruto do Espírito. Certo? São evidências. Só que eu tenho como saber se vocês são salvos? Claro que não. Não tem, entendeu? Então, a humildade está aí, em eu reconhecer que não sei, certo? Né? Então, isso é mais seguro do que dizer que Deus salvou todas as crianças. Eu não posso afirmar isso, tá? Tem gente que afirma isso, tem gente que afirmaria isso com certeza. Mas eu acredito que eu não posso ir além do que a Bíblia diz. E vinde a minhas criancinhas, que Jesus disse lá, embora sim tenha uma implicação de que a gente tem de evangelizar crianças, mas o contexto ali é de humildade. Jesus está me ensinando sobre humildade. Devemos ser como as crianças. Tanto que em algum momento Jesus falou que quem não for como as crianças, né, não herdará o reino dos céus. Temos de ser humildes e prontos a receber o evangelho como as crianças são. Não é o sentido de que Deus salva todas as crianças, minha irmã. Presta atenção, né? Pensa a respeito disso, tá? Não estou falando que Deus não salva, eu não estou falando que Deus salva. Eu estou falando que se Deus quiser, Ele salva. Certo? Então tem uma nuance aqui. Deus salva quem Ele quer. Esse é o ponto. E se chegar lá no céu e descobrir que tem criança que Deus não salvou, a senhora vai achar Deus injusto? Vai discordar de Deus? Vai brigar com Deus? Né? Não é.
Então, por isso é o ponto. A gente não sabe. É um mistério. É difícil. Mas eu não estou dizendo que é fácil. Ninguém disse que é fácil. Joe Bick, ele fala que a eleição, a predestinação, é uma doutrina fácil de entender e fácil de provar biblicamente. A Bíblia mostra claramente. É difícil de engolir. É fácil de entender, é difícil de engolir, né? Então, eu sei, minha irmã, que não é fácil. Mas também, eu acho que é muito mais seguro e verdadeiro dizer para alguém que perdeu um ente querido que eu não sei se a pessoa foi para o céu. Eu não sei. Eu faço isso até com adultos. Morreu um adulto descrente. Eu vou lá me chamaram para orar no velório da pessoa. Eu chego lá, pergunto, mas você acha que ele foi para o céu? Eu vou responder, ele viveu ímpio a vida toda. Não foi. Não é isso, não sei. Vai que no último minuto de vida ele se converteu. Então dizer não sei é muito mais seguro. Posso fazer um comentário? Só Dalila, depois Dona Marcília. Só um instantinho. Eu acho que uma coisa que ajuda a gente é reconhecer que o nosso conceito de amor não é o mais verdadeiro. O nosso conceito de justiça não é o real. Porque quando a gente julga as coisas, o nosso coração é corrupto. Então, quando a gente fala, isso não seria justo, que justiça que a gente tem na cabeça? Não é a de Deus. Então, primeiro a gente reconhecer que o nosso conceito de amor, de justiça, ele é distorcido. E depois saber que mesmo uma criança, ela já nasce em pecado. Então, se você fala, ela não fez nada, então ela merece alguma coisa? Ela já nasce merecedora de salvação? Mas nasceu em pecado, né? Eu não sei como consolar uma pessoa nessa situação. Não saberia o que dizer. Mas o que eu sempre trago na mente é que o meu entendimento é limitado. Isso me ajuda a aceitar que Deus é soberano e o que Ele faz é bom. Perfeita colocação. Quando falo assim, Deus é amor, eu não posso preencher essa categoria de amor com o que eu acho que é amor. Eu tenho que deixar que Deus defina o que é amor. Porque o nosso conceito de amor realmente é distorcido. Isso. Mas é por isso, minha irmã, que a gente não pode fazer doutrina. Hoje é aula de doutrina, ok? É aula de teologia. A gente faz doutrina a partir da Bíblia, não a partir de nossos sentimentos. Certo? Eu não estou falando aqui de aconselhamento. Na hora de aconselhar alguém, é diferente. Aí eu vou chegar para a pessoa e falar assim, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, né? Deus sabe se ele salvou seu filho. Eu nem vou tratar nesse assunto, na verdade, né? Deus vai consolar o seu coração. Agora, com relação à doutrina, a gente não pode deixar que os nossos sentimentos seja determinante. Certo? Nossos sentimentos não podem mandar na nossa teologia. O que manda na nossa teologia é a Bíblia. Certo? É a Escritura Sagrada. E eu não vou além do que ela diz. E eu vou deixar que ela me instrua. Agora, eu sei, dona Marta, é difícil, né? Eu sei, não estou dizendo que é fácil. Mas a gente tem que se ater ao que é correto. Dona Marcília? Assim, no céu, né? No céu não vai ter esse sentimento, vai chegar lá e não tem alguém, porque senão não seria céu, não é verdade? Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, então não seria céu. Isso é muito bom. Entendeu? Aquilo que nos entristece hoje, não vai nos entristecer no céu. Tem gente que acha que quando a gente chegar no céu, vai ter amnésia, né? Tem gente que defende isso. A gente vai chegar no céu e vai esquecer de tudo. E por que a pessoa pensa assim? Porque eu não sei como é que eu vou conseguir chegar no céu, lembrar das pessoas que não foram salvas e ficar feliz. Mas criatura, lá no céu, tudo vai fazer sentido. Lá no céu, você não vai ter essa mente pecadora que você tem, que não se adequa à vontade de Deus. Então, se isso te entristece hoje, né, não vai te entristecer lá. Teve um dia que um pastor ele pregou isso
um pastor pregou isso numa igreja e explicou. Você não vai se esquecer no céu, você vai se lembrar, mas vai se lembrar com alegria daquilo que te dá dor hoje. E ele pensava, agora vão criticar o que eu falei, né? Terminou o culto, uma mulher chegou para o pastor e a mulher tinha acabado de perder o marido e o marido era descrente. Complicado, né? Depois dessa, né? E ela chegou, ele achando que ela ia brigar com ele, né? Ela falou, pastor, obrigado. Isso que o senhor falou foi muito consolador para mim. É mais consolador do que achar que eu vou esquecer. É eu saber que isso que me entristece tanto hoje não vai me entristecer lá. Então dona Marta, lá a gente vai aceitar melhor essas coisas do que aqui. Aqui é difícil mesmo de entender, mas lá vai ser mais fácil. Amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar? Existem algumas dificuldades com a doutrina da eleição. A gente está até trabalhando isso aqui. Por que a eleição incomoda muita gente? Porque muita gente não aceita a predestinação. Não aceita. Porque a predestinação nega o ego humano e a nossa suposta participação na salvação. Queremos pensar que somos salvos porque decidimos, certo? Porque participamos, porque escolhemos Deus, porque temos a nossa parcela de participação ali, na nossa relação com Deus. E quando a Escritura nos mostra que fomos predestinados, e se um dia nós decidimos ter um compromisso com Cristo, é porque antes da fundação do mundo Deus nos escolheu, e no tempo Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, incomoda muita gente saber disso, não é? E isso a gente vai tratar mais nas próximas semanas, na aula específica sobre regeneração. Porque eleição, a gente se refere àquilo que Deus fez antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu. Regeneração é aquele momento em que então você nasce de novo, que é uma obra do Espírito Santo em sua vida, certo? Mas a gente só nasce de novo porque antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Ajuda a entender. De fato. Deus nos atrai de um modo irresistível. Quais são as objeções mais comuns que as pessoas apresentam à doutrina da eleição? Primeiramente, a ideia de presciência. Alguns vão dizer assim, mas será que Deus não me escolheu porque Ele já sabia que eu iria crer? É a ideia de presciência. Quem defende essa doutrina são os arminianos. E quando eles defendem isso, eles usam principalmente o texto de Romanos 8, 29. Vamos dar uma olhadinha lá? Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então alguns vão dizer, ó, viu só, ó, os que de antemão conheceu. Então Deus primeiro conheceu, presciência, ele soube, e aí só depois então ele predestinou. Presciência, olha só. E aí o que os arminianos creem? Que Deus previu quem iria crer. Aí esses que Deus previu, ele foi lá e predestinou. Então é como se Deus estivesse observando a história e vendo, adivinhando. Ah, aquele foi. É o bingo de Deus, né? Deus... aquele foi, aquele não foi, aquele foi. E aí então ele vai anotando no livro da vida quem ele previu que iria crer. Isso contraria, meus irmãos, o versículo de João 15,16, que diz que Deus nos amou e nos escolheu primeiro. Isso contraria Romanos 9,11, que nos mostra que Deus elegeu antes que fizéssemos bem ou mal. Deus escolheu Jacó e não quis Esaú antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Isso contraria, meus irmãos, Efésios 1, que nós já lemos, que nos mostra que a eleição é baseada apenas na vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 11, nos diz que Deus nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu propósito. E versículo 11, segundo o conselho de sua vontade. Então, qual foi o critério que Deus usou para nos escolher? A sua vontade, nenhum outro critério. Deus não nos escolheu segundo quem ele adivinhou ali que iria crer. Ele nos escolheu segundo a sua vontade. Apenas o seu decreto, a sua decisão, o seu propósito é a base para a decisão de Deus. Mas o que Deus quer dizer aqui então? O que Paulo quer dizer aqui então em Romanos 8, 29? O que é conheceu aqui? Meus irmãos, conhecer aqui não é no sentido cognitivo, não é no sentido de saber de algo. Por exemplo, eu sei matemática, né? Eu sei português. Não é nesse sentido. Conhecer aqui, e como em muitas outras partes da Bíblia, tem um sentido pessoal. Lembra de quando Deus fala com Jeremias, né, que conheceu, né? Jeremias foi conhecido por Deus antes do seu nascimento. Deus nos conheceu num sentido pessoal. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele já sabia quem era Dona Marta. É isso. Antes da fundação do mundo, ele já conheceu Dona Marta. Ele já amou. Ele já se relacionou intimamente com você, mesmo antes de você existir. É esse o sentido de conheceu aqui. É a ideia de que Deus nos amou primeiro. E aqueles que Deus amou foram predestinados para a vida eterna. Então não tem nada de adivinhação aqui. Nada disso. Apenas a ideia de que Deus nos amou primeiro. Outra objeção que fazem. Alguns vão perguntar assim, mas e o livre-arbítrio? A gente não tem livre-arbítrio? A gente tem livre-arbítrio, irmãos? Oi? Para algumas coisas tem, para outras não. Temos de definir o que é livre-arbítrio. Tá? O grande problema da questão do livre-arbítrio é uma questão de definição. Não é à toa que Agostinho defendia a doutrina da predestinação, mas Agostinho não tinha problema em usar o termo livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio para ele significava outra coisa. Então o que é livre-arbítrio? Vamos lá. Se livre-arbítrio é simplesmente que eu tomo decisões no dia a dia, então hoje eu escolhi vir com terno cinza e não com terno preto. Né? Hoje eu escolhi usar um suéter. Certo? Hoje você escolheu, né? A Cleusa escolheu usar essa roupa de oncinha. A gente tomou decisão. Você abriu seu guarda-roupa lá, você escolheu o que você ia vestir. Se livre-arbítrio foi isso, nós temos livre-arbítrio? Temos. Isso, a gente escolhe. Se livre-arbítrio foi isso, só isso, que eu tomo decisões, a gente tem. Não, então, por isso que eu falo que é uma questão de definição. O que é livre-arbítrio?
Se livre-arbítrio for somente que eu tomo decisões, ok, temos livre-arbítrio. Mas o problema, veja, Calvino não tinha problema com isso, né? O problema é que as nossas decisões não são livres. As nossas decisões são afetadas por um elemento que entrou na história humana, chamado pecado. Por causa do pecado, por causa da queda, as nossas decisões, elas são pesadas para baixo. Elas são tendentes ao pecado. De modo que sim, você escolhe a roupa que você vai vestir. Sim, você escolhe o que você vai dizer quando alguém te dá uma fechada no trânsito, né? Você escolhe, mas a sua escolha é presa ao pecado. Não temos uma escolha livre de influências. Nós somos escravos de nossos próprios desejos. Nós somos limitados. Então, nós escolhemos o que vamos vestir, o que vamos comer? Sim. Mas nossa decisão, nossas escolhas não são livres. Não totalmente. Por isso que temos de definir livre-arbítrio. Presta atenção, Ana, é que tem gente que quando fala de livre-arbítrio, está querendo dizer apenas que eu tomo decisões no dia a dia. Se a pessoa quer dizer isso, não tem problema, eu não vou brigar com ela por causa do termo. Né? Agora, se a pessoa quer dizer que eu tenho capacidade de escolher sem nenhuma tendência, e eu sou capaz de agradar a Deus, não temos. Não temos esse livre-arbítrio. E a Escritura nos mostra isso. Nós não podemos fugir de nossas preferências. João, capítulo 8, versículos 43 e 44. Jesus diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus sabia ofender alguém, né? Então, vocês são filhos do diabo, é o que Jesus disse para os fariseus ali, para os seus oponentes. E vocês só querem cumprir e satisfazer os seus desejos. E os seus desejos são ruins, por causa de onde vocês vieram. Isso nos mostra, meus irmãos, somos presos àquilo que desejamos. E se desejamos o mal, então não temos livre arbítrio. Então, quando Deus nos elege, nos escolhe, Ele faz por nós a escolha que nós nunca teríamos feito. Se Deus não nos escolhesse primeiro, nos amasse primeiro e nos transformasse a nossa vontade, nós nunca teríamos escolhido Ele. Nós nunca teríamos o escolhido. E por fim, a última questão que alguém pode fazer. Mas isso não seria injusto? É a última questão que alguns vão falar. Isso não seria injusto? Como é que Deus pode dizer às pessoas? Já pensou a pessoa chegando lá, morreu, está chegando lá na porta do céu, tem um anjinho lá falando assim: sinto muito, você não está na nossa lista. É igual um guarda que fica na entrada de uma festa, né? Você não está na lista de convidados. Será que é assim, meus irmãos? Como pode isso ser justo? Veja, ninguém merece a salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus não é injusto se Ele escolhe alguns. Ele escolheu dessa massa de perdidos salvar alguns. Ele faz o que Ele quer com a humanidade que Ele criou. É o que nós temos lá em Romanos capítulo 9, versículos 14 a 16. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Havia uma humanidade caída, Deus escolheu alguns por causa da sua misericórdia. Ele está sendo injusto, sendo que ele poderia deixar todo mundo perecer. Ele escolheu alguns. É a misericórdia de Deus que o levou a fazer isso. Deus não é injusto ao fazê-lo. É que nós temos de inverter a pergunta. E eu gosto quando o Charles Spurgeon, pastor batista, ele disse: o que me surpreende não é que Deus não escolhe a todos, mas o fato de que Ele me escolheu. Então, em vez de colocar Deus no banco dos réus, que é o que alguns fazem, né? Por que Deus não escolheu todo mundo? A gente tem de olhar para nós e pensar: como é que eu fui escolhido? E agradecer a bênção merecida. A doutrina da eleição nos coloca em nosso lugar. Nós somos pecadores, destinados por nascença ao inferno, e Deus nos salva livremente. E se nós respondemos com fé, se nós escolhemos, eu não nego, meus irmãos, que exista uma escolha. Veja, quando falo que existe escolha, é o seguinte, vamos definir bem isso. Nós só podemos escolher Deus porque Deus já operou em nosso coração. Mas aquele que tem o Espírito Santo, que é regenerado, que nasceu de novo, ele é atraído gentilmente a Deus. Deus o atrai de um modo irresistível, de modo que ele escolhe. Então, eu não nego, meus irmãos, que em algum momento vocês tomaram decisão. De algum momento vocês pensaram assim: eu acho que eu vou para a igreja, eu acho que eu vou ficar e vou me comprometer com o corpo de Cristo. Vocês decidiram. Mas se vocês decidiram isso, é porque Deus já operou no seu coração previamente. Devemos agradecer a Deus por tamanha graça. Amém? Meus irmãos, eu tinha preparado um quiz, mas estamos sem slide, então depois eu mando para vocês testarem o seu conhecimento. Tá bom? Vamos para o nosso encerramento?